Vamos fazer uma oração. Senhor Jesus, obrigado por essa noite estarmos aqui na sua presença, porque o Senhor está vivo, o Senhor ressuscitou, foi-lhe dado todo o poder no céu e na terra, e nós queremos, Senhor, que nessa noite o Senhor venha falar conosco de uma forma especial através da sua palavra. Sei que o Senhor recebeu todo o louvor e adoração nessa noite que o teu povo ofereceu a ti, Senhor, de bom grado, Pai. E agora eu peço, Senhor, que o Senhor venha abrir os ouvidos espirituais para compreender as Escrituras, Pai, para que possamos, Senhor, aplicar essas verdades em nossas vidas, Senhor, e termos o resultado que a sua palavra promete, Senhor, que ela prospere para aquilo que ela está sendo enviada, Pai, em nome de Jesus, amém. Podeis assentar em nome de Jesus nessa noite. Aleluia. Durante a semana eu orava ao Senhor e dizia: Senhor, o que o Senhor tem preparado? E o Senhor colocou no meu coração falar sobre unidade. E eu comecei a estudar sobre a unidade e preparei mensagem para 3 cultos, para a gente estudar sobre a unidade. A princípio, 3 cultos. É o que nós vamos estar falando sobre esse assunto, a unidade no Espírito, a unidade que a igreja necessita é pelo Espírito Santo de Deus. E a unidade no Espírito Santo de Deus, ela é compreendida já pela união do Pai, do Filho e do Espírito Santo. São 3 pessoas distintas que trabalham em perfeita harmonia, unidade, poder e acordo e formam um único Deus, assim declara as Escrituras. E baseado nessa unidade eu quero embasar 1 João 5,8. Nós vamos ler várias passagens bíblicas e nós vamos estar estudando o que a Bíblia diz sobre a unidade. A palavra unidade a gente entende como uma coisa boa, né? Mas nem sempre a unidade é uma coisa boa. Depende para o que vai estar se unido, né? Se houver unidade para fazer o mal, a unidade não é uma coisa boa. Mas se a unidade é para fazer correto, então ela é boa. Mas o que a Bíblia fala, que a unidade, ela vem pelo Espírito Santo de Deus para a igreja. O Espírito Santo é responsável por essa unidade. Lá no céu, há um testemunho, dizendo em 1 João 5,8, há 3 que dão testemunho, o Espírito, a água e o sangue. Obrigado. E os 3 são unânimes, e os 3 concordam, os 3 estão de acordo. Quando Jesus está orando ao Pai, ele expressa algo muito interessante e pertinente para nós como igreja. Como é que nós vamos cumprir o ID? Como é que nós vamos cumprir o ID e pregar o Evangelho a toda a criatura? Bom, e como isso vai ter resultado? Como as pessoas vão se salvar, como elas vão se converter. Bom, a Bíblia diz que Jesus estava orando, e ele diz que algo que nós tivermos na igreja, vai fazer com que o mundo creia que Deus enviou o seu Filho à terra. E nós vamos ler aqui em João 17, 20 a 23. Minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que sejam um, Pai, como tu és em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então ele está falando assim, que esses que vão crer em mim, os que creem e os que vão crer em mim, eles possam estar conosco e ser um como nós somos um. Dei-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um, eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste. Por incrível que pareça, a unidade do corpo de Cristo, ela é uma demonstração do reino de Deus. Ela é uma referência de Deus para a terra, quando a igreja consegue andar em comunhão. Por que isto? Chama a atenção das pessoas que não creem em Deus.
Porque nós sabemos que o ser humano é um ser completamente individualista, é um ser orgulhoso, é um ser ególatra, é um ser que quer somente ser agradado, é um ser que busca seus próprios interesses, que trabalha por si mesmo e que tem dificuldade em viver em comunidade. O ser humano, ele é um ser difícil de relacionar-se, porque ele tem problemas. Que problemas são estes? Pecado. O pecado, ele separa, em primeiro lugar, nós de Deus e nós da comunhão com os nossos irmãos. E é justamente isso que nós vamos tratar aqui no decorrer da palavra. Vamos ver, vamos estudar algo que muitos conhecem, que é sobre as obras da carne. Diz assim em João 13:34, dou-vos um novo mandamento, amai-vos uns aos outros. De que forma? Como eu vos tenho amado. Assim também vós deveis amar-vos uns aos outros. Agora nós estamos falando de um amor diferente. Nós sabemos que há 3 tipos de amor, né? O amor eros, o amor de atração do sexo oposto, que o ser humano tem pela outra pessoa, né? O homem tem pela mulher, a mulher tem pelo homem. Isso Deus colocou no homem, e colocou na mulher, colocou no ser humano, esse sentimento de atração física, uma atração genética. Mas também há um amor filéu, que é um amor de pai para filho, um amor de mãe para filho, um amor de irmão, de irmã, é um amor que é um amor paternal, maternal, é um amor também que existe no ser humano. Mas há um amor que se chama ágape. Este amor é o amor de Deus. Agora, este amor que Jesus está falando, que nós devemos nos amar uns aos outros, é um amor que está expresso lá em 1 Coríntios 13. Muitos conhecem essa palavra, é lida em casamentos, né? Eu mesmo leio, mas a essência está falando do próprio Deus, quem Ele é. Deus é amor. E este amor de Deus, ele é diferente do nosso amor. Ele é paciente. Ele quer somente fazer o bem e não o mal. Ele não arde em ciúmes, ou seja, ele não tem ciúmes das outras pessoas. Ele não é arrogante, ele não é soberbo. Ele não se porta inconvenientemente, ele não procura os seus próprios interesses. Estamos falando de outra natureza aqui, não estamos falando de nós. É a natureza de Deus. Estamos falando do próprio Deus aqui. Estamos falando da essência de quem Deus é. Ele não se ira, não se exaspera, ele não guarda rancor, ele não guarda mágoa. Ele não se alegra com a injustiça, mas ele se alegra e regozija-se com a verdade. Este amor, ele é capaz de sofrer tudo. Ele é capaz de crer quando ninguém crê. Ele espera. Ele tudo suporta. E este amor jamais acaba. Esse amor jamais se frustra. Este é o amor de Deus por nós. Ele jamais desiste da gente. Ele jamais se cansa da gente. E quantas vezes nós traímos Jesus? Quantas vezes nós pecamos e entristecemos o Espírito de Deus? E todas as vezes que o Espírito Santo de Deus, que habita no cristão, que nasceu de novo, que conheceu Jesus, que se arrependeu dos seus pecados, ele é entristecido pelo Espírito Santo quando ele peca. Há 2 tipos de tristeza, segundo Deus e segundo o mundo. Segundo o mundo opera a morte, segundo Deus opera arrependimento para a salvação. A pessoa se arrepende, você toca no calcanhar de Aquiles de Deus. Se você se arrepender genuinamente, de coração, você
aplaca a ira de Deus. Você simplesmente desfaz o juízo de Deus que estava prestes a cair sobre você. Isaías fala, 59, eis que o braço do Senhor não está encolhido de modo que não possa salvar, e nem seus ouvidos fechados de modo que não possa ouvir, mas os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus, e as vossas iniquidades impedem que ele vos ouça. Então ele está falando que a única coisa que nos separa dele é o pecado. Mas a Bíblia diz, mas porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, elas são a causa de não sermos consumidos. Porque Ele tem prazer em ver um pecador arrependido. Por isso que a Bíblia diz que Ele deixa 99 e vai em busca do que se perdeu. Porque Ele simplesmente é amor. Deus é amor. E se nós falamos de unidade, nós falamos da essência de quem Deus é. Nós falamos que Ele é amor. A unidade só funciona se houver amor. Só que esse amor só funciona assim, na horizontal, se ele estiver trabalhando na vertical. E nós vamos ler aqui passagens que vai falar sobre que se esse amor não funcionar aqui, não vai funcionar aqui. Dou-vos um novo mandamento, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então, como Deus tem te amado, Ele está sempre disposto a te perdoar. Ele está sempre disposto a te dar uma nova chance. Eu estava sentado no banco e o Espírito Santo falou assim, eu sou Deus de segunda chance. E se precisar de terceira chance, Ele dá também. Se houver arrependimento genuíno. Ele é Deus que tem poder de perdoar pecados. Ele não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, mas Deus vê o coração. Coração. Deus é a essência, queridos. Deus, Ele é um Deus de justiça, mas a sua justiça não o deixa ser legalista, porque Ele é um Deus de misericórdia e de amor também. E de compaixão. É certo que quando pecamos nós temos consequências dos nossos pecados, mas também quando nos arrependemos nós temos perdão de pecados e temos a graça para suportar a provação da consequência do pecado. Faz sentido para você? Davi, quando se arrependeu, a Bíblia diz que ele disse, pequei contra o Senhor. Aí ele se arrependeu profundamente. E a Bíblia diz que, Salmo 51, ele clama por um coração puro, um novo coração. Que Deus renovasse o seu espírito, e que Deus jamais o lançasse fora da sua presença, nem retirasse o seu Espírito Santo dele. Ele disse, te peço que não me lances fora da tua presença, e nem retires de mim teu Santo Espírito. Porque ele entendia que isso era tudo que ele possuía. Se ele perdesse Deus, ele perderia a sua vida. O Senhor o perdoou, mas a espada não se apartou da sua casa, consequência do pecado. Mas o Senhor lhe deu graça, porque houve arrependimento, para ele enfrentar as consequências que sofreu. Cristo rompeu a barreira que fazia com que seu povo fosse dividido. Nós sabemos que no Antigo Testamento Deus escolheu o povo de Israel, era o seu povo escolhido, e não existia outro povo. Jesus vem, e ele diz que primeiro ele precisava se voltar para o seu povo e pregar para o seu povo. Mas depois a Bíblia diz que o véu se rasgou de cima a baixo, e algo aconteceu na morte de Jesus. Ele levou sobre si os pecados do mundo inteiro, meu, teu e de todas as pessoas que pecaram. E todos os que creem em Jesus pela fé, eles podem ter perdão de pecados. E a Bíblia diz que ele venceu a morte, o Espírito Santo o ressuscitou dos mortos, ele deu um poder
e um nome sobre todo nome. Deus o exaltou soberanamente. E a Bíblia diz que ele rompeu a inimizade que existia. Efésios 2,14. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, derrubando a parede de separação que estava no meio. Na sua carne desfez a inimizade. Jeremias 32, 38 e 39 diz assim, uma declaração do próprio Deus: eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Darei a eles um só pensamento e uma só conduta, para que me temam durante toda a sua vida, para seu próprio bem, de seus filhos e descendentes. Está falando de uma promessa de Deus, que ele vai trazer um só pensamento e uma só conduta, para que todos temam a ele todos os dias da sua vida, para que prosperem eles, seus filhos e seus descendentes. Por meio da morte de Jesus, Deus conseguiu construir a igreja. A igreja, ela é a noiva de Cristo. A igreja, ela é o povo escolhido por Deus, o povo que se voltou para Deus, o povo que reconheceu o Filho, o Messias, o enviado, e agora ele se torna o corpo de Cristo, membros de um único corpo na face da terra, porque esta igreja que eu estou falando é uma igreja espiritual. Não é a igreja de uma instituição que tem o CNPJ como nós temos, ou qualquer outra instituição religiosa. É uma igreja espiritual. É uma igreja que pertence a um Deus que é espírito, e que diz que importa que os adoradores o adorem em espírito e em verdade. Essa igreja é espiritual. Você e eu somos seres espirituais. Por que nós somos seres espirituais? Porque Deus colocou em nós um espírito. Ele soprou em nós o espírito. E é através do nosso espírito que ele fala conosco. O seu Espírito Santo fala ao nosso espírito. Nós então compreendemos a voz de Deus e então compreendemos a vontade de Deus. Diz aqui em 1 Coríntios, o espírito do homem só conhece o próprio homem, mas o Espírito de Deus, somente o Espírito Santo conhece as profundezas de Deus. 1 Coríntios 2, 10 a 16 nós vamos ler. Mas foi a nós que Deus, por meio do Espírito Santo, revelou o seu segredo. O Espírito Santo examina tudo, até mesmo os planos mais profundos e escondidos de Deus. Quanto ao ser humano, somente o Espírito que está nele é que conhece tudo a respeito dele. Então está dizendo, o Espírito do homem, ele só conhece do Espírito dele mesmo, do ser humano. Mas quanto a Deus, somente o próprio Espírito Santo conhece tudo a respeito de Deus. Não foi o Espírito do homem, não foi o Espírito com E minúsculo, está falando Espírito do homem, deste mundo que nós recebemos, mas o Espírito mandado por Deus, para que possamos entender tudo que Deus nos tem dado. Portanto, quando nós usamos palavras ensinadas pelo Espírito de Deus, e não palavras pela sabedoria humana, assim explicamos as verdades espirituais aos que são espirituais. Mas quem não tem o Espírito de Deus, não pode receber os dons que vêm do Espírito, de fato nem mesmo pode entendê-los. Essas verdades são para essa pessoa loucura, porque o sentido delas não pode ser compreendido, a não ser de modo espiritual. Não pode ser entendido. Então, quando você fala das coisas do Espírito de Deus para uma pessoa que não tem o Espírito de Deus, que não nasceu de novo, ela não compreende as coisas de Deus. Lhe parecem loucura aos seus ouvidos você falar sobre as coisas do Espírito de Deus. A pessoa que tem o Espírito Santo pode julgar o valor de todas as coisas.
porém ela mesma não pode ser julgada por ninguém. Como diz as Escrituras Sagradas, quem pode conhecer a mente do Senhor? Quem é capaz de lhe dar conselhos? Mas nós pensamos como Cristo pensa. Em outra versão diz, mas nós temos a mente de Cristo. Então, nós temos aqui duas naturezas. Nós temos a natureza humana e nós temos uma nova natureza que foi produzida pelo Espírito Santo de Deus no novo nascimento. Essa nova natureza é a natureza de Deus. Essa nova natureza consegue ouvir a voz de Deus, ela consegue aplicar as verdades de Deus. Quando nós viemos à igreja, ouvimos a palavra, quando nós oramos, quando nós jejuamos, quando nós estudamos as Escrituras, quando nós buscamos a face de Deus, essa nova natureza, ela é alimentada, ela é fortalecida e ela é manifesta. E a nossa mente, ela produz desejos e pensamentos pelo Espírito de Deus. Nós pensamos nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Nós desejamos as coisas do alto e não as coisas terrenas. A nossa mente, ela é diferente. E ele está falando na mente de Cristo. Efésios 4 a 6, fala deste corpo. Diz assim, há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação, do vosso chamado, daquilo que Deus te escolheu para fazer para Ele. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Queridos, ele está falando aqui, ser corpo de Cristo, ser igreja, significa que você não pertence a uma instituição humana. Significa que você estar na igreja não significa estar ligado a este corpo de Cristo. É uma união espiritual. É uma união diretamente com Deus, aonde você tem um relacionamento pessoal com esse Deus e Ele faz algo genuíno dentro de você, no seu próprio espírito. Deus desenvolve o caráter de Cristo em você, por meio do Espírito Santo de Deus, que traduz as Escrituras Sagradas para você. Você compreende as verdades de Deus, você aplica as verdades de Deus, e você começa a experimentar essa nova natureza e você passa a ser corpo de Cristo. Corpo de Cristo, entendendo que nós temos um único Senhor, uma única fé, um único batismo, um único Deus, Pai de todos, sobre todos e por todos. Ou seja, este Deus que está aqui falando nessa noite é o mesmo Deus da Assembleia de Deus, é o mesmo Deus da Presbiteriana, é o mesmo Deus que está na face da terra, manifestando a sua verdade e o bom perfume do conhecimento de Cristo. Este é o meu Deus e o teu Deus. A este nós servimos e a estes nós pertencemos como igreja neste corpo. Por que corpo? Porque a Bíblia diz que Cristo é o cabeça da igreja. Ele é a cabeça do corpo. Este corpo só funciona pela cabeça. Você sabe que você que comanda todo o seu corpo. A sua mente que dá ordem, levanta o braço, baixa o braço, fala, pisca. Não. É a sua mente que faz isso, é a sua cabeça que faz isso. A cabeça comanda todo o corpo. Cristo comanda a igreja. A igreja é o corpo de Cristo. Ela caminha na terra pelo poder de Cristo. Ela opera pelo poder de Cristo. Você usa os dons que Deus te deu como igreja para o corpo de Cristo, para a edificação do corpo de Cristo. E eu quero colocar isso para a gente entender o que é a unidade. Primeiro eu estou falando sobre de onde a gente veio, falei aí, né? De Jesus, como ele rasgou a inimizade que havia, ele rompeu, ele trouxe paz, ele fez de dois um só povo. Agora nós temos um só Senhor, um só batismo, uma só fé, um só Deus, de todos, por todos e em todos. Bom, agora eu sei que eu sou corpo de Cristo, eu sou igreja, eu tenho uma função na igreja, Deus me chamou para eu edificar, para eu abençoar, para eu ser uma testemunha de Jesus, para eu falar do seu amor, eu expressar o seu amor, mas fazendo parte deste corpo de Cristo.
entendendo a minha participação no corpo. Bom, nós vamos aqui ler algumas passagens depois falando sobre o corpo, que cada um tem uma função no corpo, que o corpo não pode trabalhar sozinho. A mão dizer assim, eu não quero mais trabalhar com o corpo, eu quero sair do corpo. A mão não pode sair do corpo, senão ela para de funcionar. Se eu cortar a minha mão, ela não vai se mexer. Os membros eles têm que estar ligados ao corpo para funcionar como corpo, como igreja. Por isso nós estamos aqui nessa noite. Para que nós estamos ouvindo a palavra do Senhor? Para que nós estamos adorando o Senhor? É porque nós somos parte desse corpo. E esse corpo só funciona se ele está unido, trabalhando junto, adorando, louvando, reverenciando o Senhor, a sua palavra, ouvindo, temendo. Esse corpo ele tem que trabalhar junto para que ele funcione corretamente. Hoje você está aqui porque você é corpo de Cristo. Você é membro deste corpo. Você faz parte da igreja espiritual que Jesus comprou por meio de seu sangue. E ele vai buscar um dia esta igreja, esta noiva, este corpo na face da terra. A sua noiva estará composta de muitos membros, mas seremos um só corpo. Uma só noiva, celebrando a vitória do Cordeiro no grande banquete que haverá naquele grande dia, em que o nosso rei estará sendo coroado para sempre, e todos os povos, tribos, línguas e nações o adorarão, e reconhecerão que ele é o Filho de Deus, e foi-lhe dado um nome sobre todo nome. Mas há algo que impede de sermos corpo, de estarmos unidos com Cristo. E aí eu falei para vocês, só tem uma coisa que nos afasta uns dos outros. E é justamente o que nós possuímos, todos nós. É o veneno do pecado. É as obras da carne. E elas estão presentes aqui e aí. Não há nenhum aqui que não tenha as obras da carne, a sua natureza pecaminosa, não esteja dentro de você. Porque senão você tem que morrer, porque todo ser humano tem uma natureza humana, que foi afetada pelo pecado desde o Jardim do Éden, e que trouxe consequências, salário de morte, enfermidade, né? Uma série de coisas terríveis aconteceram, e tem acontecido e acontecem por causa do pecado. E as obras da carne estão expressas em Gálatas 5:7. Em diante a gente vai ler, mais à frente vai realmente falar sobre elas no 19, se eu não me engano. Lá pela frente. Mas vamos começar pelo versículo 7. Gálatas 5, 7 a 10, depois do 13 ao 25. O que importa é a fé que age por meio do amor. Vocês estão indo tão bem. Quem convenceu vocês a deixarem de seguir a verdade? É claro que quem os convenceu não foi Deus que os chamou. Como dizem por aí, um pouco de fermento fermenta toda a massa. Mas eu ainda tenho confiança em vocês. A nossa união com o Senhor me dá a certeza que vocês voltarão a pensar da maneira certa. Paulo está demonstrando à igreja de Gálatas que começou no Espírito e terminou na carne. Então o que eles começaram fazendo, agradando a Deus, agora eles começaram a agir de acordo com a sua velha natureza e começaram a criar problemas entre as pessoas na igreja, e que ele confronta e diz assim, isso não vem de Deus. Esse fermento não é bom. Ele está impedindo vocês de crescerem na fé. Ele está prejudicando o trabalhar do Espírito Santo de Deus na vida de vocês. Voltem para o Espírito, Paulo está dizendo para eles. Voltem a ser guiados pelo Espírito de Deus. Voltem a andar de acordo com a nova natureza que vocês receberam do Espírito Santo, por meio da palavra. Diz assim, mas não deixem que a liberdade se torne uma desculpa para permitir que a natureza humana domine vocês. Pessoal, nós somos livres. A igreja não diz, eu não posso isso, eu não posso aquilo. Você pode fazer o que você quiser.
Mas por que a gente não faz o que a gente quer? Porque a gente sabe de uma coisa: nós estávamos mortos em nossos pecados e delitos, nós não conhecíamos a Deus, nós fazíamos o que achávamos que era certo, de acordo com a nossa própria natureza, mas por meio de Jesus, Ele ressuscitou o nosso espírito e trouxe a consciência do pecado, e hoje nós sabemos o que é pecado, e hoje nós sentimos mal quando pecamos, porque o Espírito de Deus habita em nós, e Ele nos leva ao arrependimento. E agora ele diz assim: você tem liberdade, mas não usa a liberdade para te desculpar e dar lugar à ocasião da carne. A Bíblia diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm, e eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Então nós temos que ter sabedoria de Deus. Você sabe de uma coisa? Se eu disser para você assim, saia daqui, prometa para Deus que você nunca mais vai pecar, eu vou fazer vocês pecarem e fazer uma promessa dessas. Porque é certo que eu e você vamos pecar de novo. Mas uma coisa também é certa: é certo que aquele que em nós começou uma boa obra é fiel para completar até o dia da sua vinda. Quem vai transformar eu e você é o Espírito Santo. Como Ele vai fazer isso? Quando você ouve a palavra da verdade, quando ela traz tristeza ao seu coração, e você reconhece o seu pecado, e você traz para a luz de Deus: eu pequei de novo, eu não quero mais fazer isso. Sabe o que acontece? Você produz um fruto na sua vida, que a Bíblia diz que é digno de arrependimento. Você começa, pouco a pouco, a não praticar aquilo que você praticava antes, até de repente você perceber que aquilo saiu da sua vida, e você diz assim: eu nem percebi, mas Jesus me libertou daquilo. Como isso aconteceu? De fé em fé, de glória em glória, até esse dia perfeito. Você experimentou o poder de Deus somente por meio de crer na sua palavra, orar e pedir a ajuda do Espírito Santo de Deus, confessar o seu pecado, se arrepender, e o Espírito Santo de Deus começa a produzir um fruto na sua vida, que vai transformando o seu caráter, e quando você vê, você começa a ter atitudes diferentes, que você não tinha, e você acaba surpreendendo até mesmo a sua própria esposa, e de repente ela espera uma reação de você, e você não tem, e ela se assusta: você não vai reagir daquela maneira? Não. Ué, o que aconteceu? Eu já estava preparado, eu já estava preparada. Obra do Espírito Santo de Deus. Deus é poderoso para nos transformar. Deus é poderoso para nos libertar. Só porque você se tornou corpo, só porque você faz parte do corpo, só porque você é igreja. E ele diz assim: pelo contrário, que o amor faça com que vocês sirvam uns aos outros, pois a lei de Deus se resume em um mandamento: ame os outros como você ama a você mesmo. E ele fala que quando esse fruto é produzido, a gente dá lugar a uma nova natureza, a natureza de Deus, que é, 1 Coríntios 13, amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio. Agora, se eu e você deixarmos de crer nessa verdade, deixarmos de congregar, deixarmos de orar, deixarmos de buscar a Deus, nós vamos produzir o outro fruto, que é da velha natureza, que é as obras da carne: imoralidade sexual ou prostituição, impureza, lascívia, que é um desejo indecente. É lascívia. Atitude indecente e desejo indecente. Idolatria, que é adorar ídolos. Feitiçaria. Adultério. Orgias, bebedices, glutonarias. Coisas as quais eu declaro que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Tudo isso está dentro da minha e da tua natureza.
Não pense que alguém aqui disse, eu não tenho isso na minha vida. Você pode não manifestar essas coisas, mas estão dentro de você. Mas o Espírito de Deus produz o amor, a alegria, a paz, a paciência, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, a humildade, o domínio próprio. E os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a natureza humana delas, junto com todas as paixões e desejos dessa natureza, que o Espírito de Deus, que nos deu a vida, controle também a nossa vida. Nós não devemos ser orgulhosos, nem provocar ninguém, nem ter inveja uns dos outros. Então o apóstolo está dizendo, queridos, vocês conheceram Jesus, vocês experimentaram o amor de Deus, mas vocês não compreenderam ainda que vocês ainda continuam com a velha natureza. Vocês sim receberam uma nova natureza, a natureza de Deus, aonde o Espírito de Deus fala com você, aonde a palavra de Deus, ela é semeada, mas você também tem uma velha natureza. Então você tem que sim colocar essa velha natureza, crucificar ela, significa você sofrer para não agradar essa natureza, você lutar contra o pecado, você não se entregar para o pecado. Eu não estou cobrando de você algo que você não possa, e eu não posso. Eu não estou cobrando perfeição, eu estou cobrando, como disse o apóstolo, você ainda não lutou até o sangue contra o pecado. Ele está falando, se esforce contra essa velha natureza, não agrade a si mesmo, lute contra isso que quer te dominar. Enquanto você lutar, Deus está guerreando por você. E o Espírito Santo de Deus vai te ajudar e vai produzir uma nova natureza na sua vida, mais poderosa e mais forte. Deus vai começar a controlar seus desejos, seus pensamentos. Deus vai te ajudar nas suas fraquezas. Deus vai operar o seu poder na sua vida. E quando isso começa a acontecer, de o Espírito de Deus começar a controlar você, querido, tenha certeza que pelo Espírito de Deus, você só tem um fruto para desenvolver com o seu próximo. É o fruto de Deus. É o amor, é a alegria, é a paz, ciência, é a bondade, é a fidelidade, é a mansidão, é o domínio próprio. Quem não quer um lar assim? Quem não quer uma casa com harmonia, com paz, onde as pessoas se respeitam, se amam, se perdoam, sempre tem graça. O que é graça? Favor imerecido. Você dá o que a pessoa não merece receber. Ela merecia que você se irasse, e você usa de graça, e perdoa, e você quebra um ciclo de gerações, onde os lares vinham de guerra, e você começa a estabelecer paz na sua casa, porque o Espírito de Deus está governando o seu lar, está governando sua vida, e isso reflete na igreja. A igreja é reflexo da nossa casa, isso é certo. Você aqui, como corpo de Cristo, tenha certeza que o seu lar, ele está inserido na igreja. Está inserido na igreja. Por isso há uma necessidade de eu e você buscarmos a Deus. Por isso há uma necessidade de eu e você nos enchermos do Espírito de Deus. A Bíblia diz assim, não vos embriagueis com vinho, onde há contenda, onde há brigas, onde há discórdias, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito de Deus. Aleluia. Vinho está simbolizando aqui as obras da carne, está simbolizando aqui a natureza pecaminosa, essa natureza que produz essa discórdia, desunião, brigas, contendas, facções, dissensões. Essa natureza que produz toda essa coisa ruim é a natureza humana, são as obras da carne. E ele diz assim, eu quero que vocês se encham do Espírito de Deus, para que vocês produzam o fruto do Espírito, para que haja amor, que haja paz, paciência, bondade,
benignidade, fidelidade, mansidão e domínio próprio na vida de vocês. E isso vai refletir no relacionamento da igreja, na comunhão com os nossos irmãos. Esse é o princípio do estudo que nós começamos a estudar. Nós vamos dar seguimento no próximo culto. Hoje eu queria só construir com vocês sobre que nós nos tornamos um único corpo. De dois ele fez um e tirou a inimizade que havia entre nós. E agora, por meio desse Espírito que está em nós, e se tornando membros deste corpo, nós temos que entender que nós temos duas naturezas e nós precisamos subjugar esta velha natureza, nós precisamos crucificar esta velha natureza, nós precisamos lutar contra essa velha natureza, nós precisamos clamar pela nova natureza e pedir: Espírito de Deus, vem controlar minha vida, vem controlar minhas atitudes, vem controlar meus pensamentos, vem controlar meus desejos, vem controlar meu lar, vem atuar, Espírito Santo. Eu preciso de Ti e eu creio que o Senhor pode me transformar. E tenha certeza que esse tipo de oração Deus ouve e responde, porque Deus quer nos ajudar. Deus quer abençoar a tua vida, teu lar, e quer abençoar a igreja. E para que nós sejamos um corpo, nós temos que funcionar corretamente. Porque imagina se o meu corpo não funcionar corretamente, que é isso? Eu vou bater em mim mesmo, porque se você machuca o corpo de Cristo, você está machucando você mesmo, você é corpo de Cristo. A Bíblia diz, né, eu não entrei ainda, né, sobre os maridos, sobre as mulheres, né, maridos, amai vossas mulheres como Cristo amou a igreja, que assim mesmo se entregou por ela, né. Ninguém jamais maltratou o seu próprio corpo. Tratai elas como um vaso mais frágil. Ele está falando assim, você jamais vai bater em você mesmo, então não machuque. Porque a Bíblia diz que o corpo da mulher pertence ao homem, do homem da mulher, eles são uma só carne. Então, se você machuca a sua esposa, se você machuca o seu esposo, você está machucando a você mesmo. E o corpo de Cristo não é diferente. Se nós somos um único corpo, se a mão resolve bater na cara, né? Se o pé resolve chutar a outra canela, nós estamos machucando o próprio corpo. Não é verdade? Então ele fala sobre esse entendimento do que é ser corpo de Cristo, que é ajudar para que a gente chegue aonde a gente tem que chegar, ao pleno conhecimento da verdade. Que nós possamos ser igreja, que nós possamos ter unidade para que a missão seja cumprida, que a gente prepare a terra para a vinda do Senhor, que a gente seja instrumento de justiça nessa terra, que a gente seja instrumento de salvação nessa terra, que a gente seja instrumento de libertação nessa terra, que a gente seja instrumento de Deus nessa terra, como corpo de Cristo, funcionando um corpo bem ajustado, cada membro ocupando a sua função corretamente, lutando contra o pecado, buscando agradar a Deus, amando o seu próximo, refletindo esse amor de Deus, porque ele disse: assim como eu vos amei, amai-vos uns aos outros. Amém? Coloque-se de pé nessa noite em nome de Jesus. É uma mensagem bem simples, mas é uma mensagem muito profunda. Nós vamos começar a mergulhar mais nesse entendimento, vamos explorar um pouquinho mais as obras da carne e o que a palavra diz sobre as obras do Espírito e como ele quer a igreja cheia do Espírito Santo. E por último nós vamos ver toda essa construção refletida na igreja de Atos. E nós vamos ver uma igreja que começou a operar pelo Espírito e não pela carne. E o que Deus fez no meio dessa igreja. E é o que Deus quer de nós. Amém? Deus quer que a igreja seja corpo e funcione corretamente como corpo. E que possamos realmente expressar o amor de Deus. Que as pessoas lá fora consigam ver, por meio da união que há na igreja, por causa do amor de Deus refletido em nós, nós amamos uns aos outros, eles tenham convicção que Jesus, ele foi enviado pelo Pai, ele é o Filho de Deus, ele é o Salvador, ele é aquele que veio para resgatar o homem de seus pecados e para abrir uma porta de entrada para o homem aos céus, para habitar com Deus Pai. Aleluia, bendito é o nome do Senhor. No último versículo, Romanos 12:16 diz assim: sede
unânimes entre vós. Não ambicioneis coisas altivas, mas acomodai-vos aos humildes, não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Aleluia, Senhor. Vem, Senhor. Quero fazer uma oração nessa noite, antes de nós louvarmos ao Senhor. Senhor Jesus, a Tua palavra foi pregada, Pai. Nós compreendemos agora, Senhor, que o Senhor desfez a inimizade que havia. O Senhor fez um só povo. O Senhor fez, Senhor, um só corpo para Te adorar. O Senhor construiu a igreja e ela foi fundamentada sobre Jesus. Essa igreja, ela é o corpo de Cristo. Cristo é o cabeça da igreja, mas esse corpo, Senhor, ainda assim, mesmo tendo sido salvo por Ti, ele ainda tem uma natureza humana, Senhor. Ele ainda tem algo que é a nossa parte, que é lutar contra essa velha natureza, que é pedir a ajuda do Seu Espírito Santo, para que possamos, Senhor, não agir mais na carne, mas ser guiados pelo Espírito Santo. Ajuda-nos, ó Deus, a crucificar essas obras da carne. Ajuda-nos, ó Deus, a reconhecer as nossas fraquezas. Ajuda-nos, ó Deus, a reconhecer aonde temos caído, a reconhecer o nosso pecado, a reconhecer quem somos, a olhar no espelho do interior, que a Sua palavra descubra o nosso coração e mostre a necessidade que temos, que o Seu Espírito Santo venha entrar dentro de nós e venha produzir um novo fruto, venha nos inclinar para o Espírito, venha nos fortalecer a andar com os nossos olhos olhando para o alto, pensando nas coisas de cima, pensando naquilo que realmente agrada ao Senhor, como diz a Tua palavra em Filipenses 4:8, tudo que é verdadeiro, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é louvável, ó Senhor, tudo que é verdadeiro, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o pensamento. Deus, enche-nos, Senhor, de pensamentos que agradam ao Senhor, que possamos ter desejos corretos, que possamos ter reações diferentes, que possamos ter, Senhor, o Teu amor, a Tua paz, a Tua paciência, Senhor, sermos bondosos, misericordiosos, Senhor, sermos fiéis, mansos e conseguir controlar os nossos desejos, Senhor. Nós queremos ter o fruto do Espírito. Vem nos encher do Teu Espírito e vem nos ajudar a crucificar essa velha natureza. Vem nos ajudar a viver uma vida que Te agrada. Em nome de Jesus nós oramos. Espírito Santo de Deus, fortalece cada um nessa noite. Fortalece cada um nessa noite no Seu Espírito. Que essa verdade ela venha a trazer clareza da necessidade do poder de Deus sobre as fraquezas, a necessidade da ajuda do Espírito Santo de Deus nas áreas que nós sabemos que nós lutamos contra, nós sabemos que elas não pertencem a Deus, as atitudes, os pensamentos, os desejos, as ações e as reações que não produzem paz, que não produzem graça, são obras da carne. Tudo que traz divisão, que traz tristeza, traz contenda, Senhor, todas essas obras malignas, Pai, infidelidade conjugal, Senhor, todas as obras da carne, Senhor, venham a ser subjugadas ao poder de Jesus nessa noite. Nós precisamos, Espírito Santo de Deus, que a Tua graça opere sobre nossas fraquezas, que o Teu Espírito Santo venha sobre cada um de nós, porque toda essa natureza está dentro de nós, e nós precisamos que o Senhor opere o Seu poder, e a Sua nova natureza venha resplandecer em nossas atitudes, em nossos desejos, em nossos sentimentos, em nossos pensamentos, em nossas atitudes, Senhor. Em nome de Jesus, nós Te pedimos, nós Te agradecemos, nós queremos ser um corpo saudável, um corpo saudável, um corpo santo, um corpo puro, um corpo digno do Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, santifica a Tua noiva, lava a Tua noiva no Seu sangue, purifica a Sua noiva nessa noite. Nós oramos em nome de Jesus.